Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, a presença do feminino dentro do meio ambiente. E eu escolhi falar hoje com ela, que é designer em sustentabilidade, facilitadora de transformação social. Ela já trabalhou como apresentadora de TV, de rádio, se desenvolveu em vários projetos e está aqui para falar com a gente sobre uma série de temas que são relevantes. E também, claro, relevar a nossa importância dentro desse tema e dentro da sociedade. O poder do feminino e a importância do feminino dentro do meio ambiente. Como é que começou o seu processo dentro dessa busca na sustentabilidade? Na verdade, aconteceu primeiro por conta de um despertar espiritual, na verdade, né. Quando eu me tornei budista, eu comecei a compreender a importância da militância. O budismo, ele é uma prática de engajamento na sociedade, né. Quando ele fala que é impossível ser feliz sozinho, e você começa a resolver bem as suas questões de infelicidade, você começa a então querer que o outro seja também, né. E aí quando você começa a se movimentar para isso, necessariamente você vai acabar tocando em alguns pontos de dor da sociedade, né, da vida em sociedade. Então, foi aí que começou meu despertar para olhar para isso. E aí, na época, uma amiga do budismo me convidou para dar um pulo com ela no lixão de Gramacho, que ela era jurada do concurso de Miss Universo. E ela era responsável, né, no caso ali, para ajudar as misses a fazerem trabalhos sociais. E aí eu fui lá com ela porque ela queria averiguar algumas questões e tal, e a gente foi junto até Gramacho. Eu acho que, assim, a imagem de Gramacho, eh, todo mundo já deve ter visto, ou se você viu qualquer lixão na sua vida, mesmo que seja pela televisão, não muda muito, a paisagem é mais ou menos a mesma. Mas é muito impressionante estar nesse lugar. Uma coisa é você ver, outra coisa é você estar. E era um lugar onde tinham muitas crianças, mas muitas crianças. E a cena que eu encontrei assim que eu cheguei foi uma menina de uns 3 anos, só de fralda, descalça no meio do lixo, brigando com um porco e um urubu por uma comida que ela encontrou ali. Isso me deixou profundamente abalada, mexida, assim, eu fiquei muito perturbada com essa imagem e passei as 2 semanas seguintes, assim, pensando nessa garota. Porque quando eu estava indo embora, essa menina virou para mim, a mãe dela tinha 23 filhos, e essa menina virou para mim e falou: "Tia, eu posso ir morar com você na sua casa?". Aí isso me dilacerou por completo, porque poder pode, mas eu não posso, né, juridicamente, você não pode pegar uma criança, levar para casa, sequestro isso, né. Comecei a me perguntar, porque cada vez que eu abria a lata do lixo para jogar alguma coisa fora, era como se eu estivesse abrindo a janela e olhando para ela de novo. E me magoava olhar para ela através de uma abertura de lata de lixo, assim, isso me machucava ainda mais. E aí eu comecei a perguntar para mim mesma: "Por que então que eu não estou fazendo separação do meu resíduo em casa? Bom, então deixa eu procurar as informações para ver como é que eu faço isso". E aí descobri que não existia uma central de informações na internet. Você tinha que pesquisar muito para encontrar respostas. Eu falei: "Bom, se eu como jornalista estou tendo dificuldade de encontrar os caminhos, eu imagino para outras pessoas que não têm essa prática investigativa, digamos assim, na internet, como deve ser. Você desiste na segunda tentada que você dá". E você fala do lixo e dessa relação porque foi também, acho que o meu gatilho, sabe? O ponto de partida, assim, fazendo trilhas nas praias do Rio. Às vezes a gente precisa ser visual, né? Para ver o caos, ver o horror para a gente se mobilizar e fazer. Uma coisa que eu acho que deveria vir do sistema de educação, do sistema, enfim, familiar, né? Da educação familiar, educação nas escolas. Mas é algo É, tão profundo, né? Porque envolve, imagina, no Brasil, um país, né, mais de 200 milhões de pessoas, uma pobreza imensa, né, uma dificuldade de comunicar e acessar determinados lugares. Como é que a gente faz isso? É um super desafio, né? Mas já abraçar essa responsabilidade, que bom que você, apesar de ser uma história difícil e triste, né, lembrar de uma criança numa situação tão extrema para se mobilizar,
mas também que serviu de um pontapé inicial para você falar, não, peraí, né? A gente precisa organizar isso aqui, precisa falar sobre isso, precisamos nos mover, né? Mas eu acho que isso também tem um fundo, de entender que toda dor é utilitária. Não existe dor pela dor. Não existe um fato banal. Nada que te machuque ou nada que te mobilize emocionalmente é, é para nada. Existe sempre um para quê. E esse para quê não é a vida que está te dizendo, é você que tem que descobrir qual é o para quê. É você que tem que olhar e pensar, tá, para que isso está acontecendo na minha vida, né? E como é que o upcycling entrou nessa jornada, assim, nessa nova fase de vida? Assim, primeiro eu queria que você explicasse o que é upcycling, né? Porque nem todo mundo tem. Upcycling, né? Cycling, ciclo. Up para cima, subir o ciclo. Quando a gente fala em lixo, a gente está morrendo com alguma coisa. E o próprio conceito de lixo já está muito desatualizado, né? A gente fala em resíduo. Existe o rejeito ou o resíduo. O rejeito é aquilo que não tem jeito. E o resíduo é aquilo que pode ser transformado. Quando você transforma o resíduo em algo que ganha valor, que cresce, que melhora, é upcycling. Quando você transforma esse resíduo em mais um componente que vai se juntar a outros elementos para criar outra coisa nova, isso é downcycling. Você transforma ele em mais uma matéria-prima que vai compor alguma outra coisa. Então, eu hoje me dedico muito ao upcycling. E por quê? Porque eu não queria ser jornalista. Meu sonho de vida era ser carnavalesca. E eu era apaixonada pelo carnaval. É engraçado que isso mudou muito, assim. Mas essa magia do carnaval, de você levantar aquilo tudo, né? Aquela... É tão bonito aquilo, acho tão Magia, fantástico. a história, o conceito, tem todo um Quanto se aprende, né? Nessas pesquisas. Eu achava aquilo fantástico, assim. Mas fui sequestrada pelo audiovisual, porque no primeiro período da faculdade eu fazia teatro, né, como atriz. Eu fiz um teste para a TV Brasil e no mesmo dia fui anunciada ao vivo como nova apresentadora do canal. Então não deu tempo na minha vida para eu entender direito as coisas foram me acontecendo por cima da minha vida, assim. Você também é designer, né? E o que é de ser uma designer em sustentabilidade? Então, está muito conectado com essa questão da carnavalesca que ainda mora dentro de mim. Porque quando foi em 2014, eu comecei a questionar toda a minha carreira e eu comecei a não ver mais sentido. Eu cheguei no auge da minha carreira em 2014 e aquilo já não fazia mais sentido. Quando eu conquistei tudo que eu queria, aquilo passou a não ter mais valor. E aí eu voltei a estudar. E foi quando eu encontrei o Gaia Education. Que aí eu fiz o curso do Gaia e a formação é designer em sustentabilidade. E me pareceu muito legal esse nome, porque se o que eu faço, transformar coisas, é redesenhar coisas, né? É o redesign, né? O desenho. Então, o designer em sustentabilidade é aquele que não precisa necessariamente de coisas, mas tudo que ele olha com um redesenho para que seja circular, que seja respeitoso, que seja uma relação harmônica com o meio ambiente, com a sociedade, com as pessoas. Então, o designer em sustentabilidade não necessariamente precisa construir uma casa sustentável ou um objeto sustentável. O designer ele transforma relações, ele transforma organizações, ele pode transformar o que for, porque na verdade o design não está na coisa, ele está no olhar. A gente estava falando logo no início da conversa sobre lixo, né? E você ter ido para o Gramacho e tudo mais. Eu me lembrei aqui da importância da hashtag, uma hashtag que tem rolado muito, que é a compre do pequeno. Por que ela é tão importante, né? E eu queria que você trouxesse isso para a gente também, assim, a gente sabe, né, que hoje em dia é muito mais sustentável a gente comprar de um produtor local, de apoiar microempreendedores, né? Tentar encontrar, ok, o que é a empresa B?
né? O que a gente pode colaborar, ser sustentável dentro desse sistema econômico que existe, e a gente, né, não pode escapar disso. Queria que você trouxesse isso também, da importância do compra e do pequeno. Eu acho que a gente entende isso cada vez mais nessa quarentena. Está muito claro. Antigamente era difícil das pessoas compreenderem, porque, por que eu vou comprar uma loja pequena aqui do bairro que ninguém conhece a marca se eu posso comprar uma roupa de marca? Daí, qual é a minha vantagem nisso? Então, acho que se tem um grande para quê essa quarentena, uma coisa importante, boa, bonita para a gente olhar nessa quarentena, é essa nossa relação com o cuidar das pessoas. Comprar do pequeno é cuidar de pessoas. Quando a gente olha os pequenos negócios de bairro fechando as portas por conta da quarentena, a gente entende a importância do cuidar do pequeno, do comprar do pequeno. Porque a Zara não vai falir, né? A McDonald's não vai falir. Não, eles conseguem, eles têm resiliência suficiente, eles têm grana para aguentar por mais tempo e redesenhar as suas estruturas. Mas o pequeno, ele não tem esse fôlego, ele não tem essa possibilidade. Então, quando a gente está nutrindo, né, já tem aquela frase bem piegas, famosa, né? Não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim. Então, assim, comprar do pequeno é cuidar do jardim, assim, é você querer ver florescer no seu entorno a riqueza em volta de você. Então, comprar do pequeno não é um detalhe monetário, econômico, não é. Ele é muito, muito maior do que se enxerga, porque ele diz respeito à igualdade, ele diz respeito à saúde, ele diz respeito a uma série de outros fatores, né? E também tem toda essa questão dos combustíveis fósseis, né? Os produtos que Sim. são transportados por avião, enfim. Hoje em dia eu penso muito nessa questão, sabe? Por que eu vou comprar uma fruta que cruzou do outro lado do oceano, se eu posso aproveitar tudo que tem aqui ao redor, né? Ao invés de cumprir só com os meus desejos e caprichos, aproveitar o melhor que tem localmente. Isso é uma consciência que você falou, né? É um respeito ao outro, mas principalmente respeito ao planeta, né? E tem uma coisa muito importante, isso eu aprendi com a amiga Mônica Guerra. Ela falou uma coisa muito bonita, assim. A terra é feminina, né? Ela é um ventre. Tudo que você planta nasce, né? Então ela é um lugar onde você coloca a semente, dali nasce coisas. E se você for observar, cada estação tem o seu alimento, tem os seus alimentos. E os alimentos da estação são para serem comidos na estação. Tem um porquê de nascer batata no inverno, de nascer melancia no verão, né? A fruta, ela te traz as potências que você precisa ter no seu organismo para encarar aquela sazonalidade da forma mais saudável possível. Então, é isso. A Mônica fala isso. A batata no inverno, porque é um alimento que precisa ser processado, precisa ser comido quente, né? A melancia no verão, porque ela é fresca, porque ela tem muita água, você precisa se hidratar. Então, a natureza, ela é sim uma mãe. Ela é um ventre, porque ela é uma mãe que cuida da gente. Então, quanto mais a gente come e compra da família que planta aqui perto de mim, mais eu compro e como o alimento da temporada. E aí, quando o alimento é da temporada, ele precisa de menos agrotóxico, porque ele está na situação perfeita para crescer, nascer, germinar, florescer e dar frutos. Respeitar a sazonalidade é comprar do pequeno, sabe? Uma coisa não deixa de estar conectada com a outra, porque se você quer comer, agora é a época de comer caqui. Você quer comer caqui, você vai ter que comprar daqui, de quem está aqui pertinho de você, porque tem um monte. E é mais barato. E é a melhor versão que a fruta pode oferecer, porque ela está no seu tempo, na sua hora, se ofertando no momento correto. Então, tem uma inteligência nisso tudo que a gente desprezou ao longo de muitos anos, por conta de uma industrialização, até por conta dos países setentrionais, porque o que se come na Inglaterra? A batata. É isso, assim, falta diversidade na parte superior do globo, né? Então, a gente que está num país tropical e a gente pode oferecer essa diversidade para o resto do mundo, se a gente for pensar,
a mesma opressão que a mulher sofreu ao longo dessas centenas de anos, ainda sofre hoje, mas bem menos, existe muito mais consciência hoje. Se a gente for observar, é a mesma opressão que foi feita à terra. Uhum. É o mesmo estupro, é a mesma forma. Mesma... Você obrigar que o morango nasça o ano inteiro é uma violência, porque não é isso, não é assim que funciona, né? E falando de mulheres inspiradoras, bom, eu poderia aqui ficar horas falando sobre a Jane Goodall, a Sylvia Earle, Malala, enfim, tantas mulheres que vieram assim para trazer uma reflexão e essa garra, essa força que habita dentro da gente, né? E eu queria que você falasse quais são essas mulheres que te inspiram tanto no cenário novo que a gente está vivendo. Cara, é tão difícil, né? Porque tem tantas. É difícil a gente dizer uma, duas, assim, porque a gente tem muitas mulheres maravilhosas hoje no. A Greta é uma garota que eu gosto dela, gosto muito dela. Acho que ela tem essa questão da síndrome, né, dela. Ela não consegue mentir, eu acho isso tão bonito, né? É lindo, é Ela lindo. tem Angela Davis, que eu acho uma mulher foda também. Nossa, são tantos nomes, assim. A Wangari Maathai é uma das que eu acho mais fantásticas também. Ela fez o Cinturão Verde do continente africano, né? Adoro a história da Wangari, me reconheço muito nela também. As mulheres fantásticas, elas são mais invisíveis até, né? É a nossa mãe. Eu acho que todo mundo pode ser essa mulher fantástica, assim. Até os homens podem ter mulheres fantásticas dentro deles, né? A gente tem que despertar esse lado feminino, que acho que é um convite do nosso tempo também. Os homens descobrirem esse feminino adormecido, machucado pelo masculino que oprimiu, né, durante muito tempo. Então, acho que é uma das coisas que a gente precisa observar. Maravilhosa, e é isso mesmo. Acho que a gente tem que colocar para fora tudo isso, né? O bate-papo aqui é justamente para a gente estimular todo esse pensar e o fazer, né? Porque, afinal de contas, quando a gente coloca na prática isso, nas nossas relações, nas pessoas que estão ao nosso redor, na forma que a gente trabalha, a gente consegue ver alguns passos, né? Alguma evolução acontecer. Eu sempre, quando eu finalizo os papos aqui, eu pergunto, e eu quero te perguntar, qual o seu relacionamento com o planeta? Apesar de eu achar que eu já desconfio da resposta. Eu procuro estar com os meus sentidos abertos. E quando a gente acha que entendeu, a gente não entendeu nada, assim. Então, a vida, ela sempre surpreende a gente, sabe? E quanto mais a gente consegue olhar e observar, tem muita lição por todo lado. A natureza não tem moral da história, sabe? A natureza é o que é. Quanto mais a gente abre os olhos, abre a escuta, o paladar, o tato, o olfato, quanto mais a gente expande os nossos sentidos para estar disponível para o que a natureza tem para oferecer para a gente, mas a gente cresce. E eu só sou grata, sinto muita boa sorte de ser jovem e ter essa capacidade de percepção. E pensar que ainda tem muitos anos pela frente na minha vida para aprender tanto com o que a natureza tem para ofertar. Maravilhoso e lindo tudo que você falou, toda essa analogia e principalmente essa coisa do aprender, mas também do compartilhar, né? Porque a gente está aqui para trocar e eu acho que é a relação mais bonita com o ser, com o estar, né? A gente ser capaz de absorver uma informação, passar adiante, ouvir, né? Conseguir ouvir o que o outro tem a dizer também e dividir esses modelos sustentáveis de amor e de conexão, né? Conexão com o outro, conexão com a terra. Eu fico muito feliz e honrada de ter você na minha vida. Quero te agradecer por ter vindo aqui, por você estar aqui comigo. Eu que agradeço esse papo delicioso. É sempre muito bom essa conversa com você, sempre profunda. A gente sempre fala de coisas muito cabeça, adoro papos de cabeça. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Obrigada, Luísa. Beijo, obrigada, Bárbara.